Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre desigualdade e desenvolvimento. Ou, mais especificamente, sobre desigualdade e desenvolvimento econômico, né, que é o crescimento econômico de longo prazo. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, né, a gente inclui o desenvolvimento humano, né, que é o aumento de liberdades, que é o aumento de liberdade para todos, né? Então não dá para falar em desenvolvimento humano se eu tiver uma parcela da população que está numa situação ruim, né? Mas para a gente entender o desenvolvimento humano, né, é interessante a gente estudar essa dinâmica entre como que o desenvolvimento econômico e a desigualdade se relacionam, né? Então como que a questão da desigualdade ajuda e atrapalha a economia e como o avanço da economia gera ou diminui a desigualdade. Então, essa relação ela foi pensada em duas direções pelos autores, né? A gente tem a direção em que a desigualdade pode atrapalhar ou ajudar o desenvolvimento, então é na direção entre desigualdade e desenvolvimento. E aí a gente tem duas correntes, né? A gente tem aquilo que a gente chama da teoria do entrave, que avalia essa relação como sendo negativa, ou seja, quanto maior a desigualdade, pior o desenvolvimento. E tem aquilo que eu chamei de teoria do bolo, né? Porque lá do Delfim Neto, né, de fazer o bolo crescer para depois dividir, né, que vê essa relação como positiva. Ou, mais especificamente, né, vê o combate à desigualdade como sendo um problema para o desenvolvimento econômico. Por outro lado, a gente tem uma outra vertente, né, que vai olhar o outro lado da relação, que vai ver como que o desenvolvimento gera maior ou menor desigualdade. E aí a gente tem três perspectivas. A gente tem a perspectiva marxista, que vê essa relação como negativa, ou seja, como o desenvolvimento gerando desigualdade, né? Negativa no sentido de negativa, pensando que a desigualdade é algo negativo, né? Então a teoria marxista vê o desenvolvimento como gerando desigualdade, aumentando a desigualdade. O Kuznets, né, que propôs a famosa curva de Kuznets, vai olhar essa relação como positiva, vai ver que o desenvolvimento, apesar de no início ele aumentar a desigualdade, ele com o tempo vai fazer a desigualdade diminuir. E por fim a gente tem o Thomas Piketty, né, que é um economista francês bem contemporâneo, né? Ele escreveu aquele livro Capital no século XXI, e a resposta dele vai ser um depende. Então, em alguns casos, o desenvolvimento pode aumentar a desigualdade, em outros casos, o desenvolvimento pode diminuir a desigualdade, tudo depende da dinâmica desse desenvolvimento, de como esse desenvolvimento se dá. Bom, vamos começar então vendo a relação entre desigualdade e crescimento. Então, como eu falei, eu tenho a teoria do entrave, que vai ver essa relação como negativa, ou seja, a desigualdade é um problema para o crescimento. Então, a desigualdade atrapalha o desenvolvimento econômico, né? Então, países com alta desigualdade têm uma capacidade de gerar crescimento econômico limitada. E o que essa teoria fala, né, em suma? Né? Que a desigualdade ela vai limitar a liberdade individual, né? E isso acaba gerando estagnação econômica, né? Isso acaba gerando desigualdade e estagnação econômica. Por outro lado, a gente tem a teoria do bolo, que vai dizer que é necessário fazer o bolo crescer para depois dividir, né? Primeiro crescer, depois dividir, porque se eu tentar dividir enquanto eu cresço, isso vai atrapalhar meu crescimento e vai ser ruim para todo mundo. Então, basicamente, o que eles dizem é que é necessário primeiro apertar os cintos, né, primeiro ter um período de aumento de desigualdade e crescimento econômico, para só depois eu pensar e ter políticas para distribuir a renda. Né? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil durante a época do milagre econômico. Um alto crescimento econômico, com o aumento da desigualdade. O bolo cresceu, mas nunca foi dividido. Né? Então, a divisão, né,
do bolo acabou não vindo, apesar do Brasil, posteriormente, ter tido um período de redução de desigualdade. Quais são as implicações políticas dessas duas visões? É justamente essa, né? É melhor eu priorizar, né, se eu pensar em priorização, políticas que promovam o desenvolvimento ou políticas que promovam o combate à desigualdade. Então, essa é a grande questão que vem, né, de entender essas duas correntes. Bom, vamos ver em maiores detalhes a teoria do entrave. Tem vários teóricos que defendem, né, essa questão da desigualdade ser um entrave para o desenvolvimento econômico, né? Acho que o mais famoso é o Stiglitz, né? O Joseph Stiglitz, né? Ele foi prêmio Nobel de Economia, assim como a Amartya Sen, né? Ele é um pouquinho mais novo que o Sen, né? E ele escreveu esse livro bem bacana, né? O Preço da Desigualdade, onde ele trata um pouco disso, né? De quais são os problemas, né, que a desigualdade traz, inclusive para o crescimento econômico, né? Quais são os argumentos dele, né? Primeiro, desigualdade gera uma diminuição naquilo que a gente chama de demanda agregada, mais especificamente no consumo, né? Então, se as pessoas não têm renda, porque o país é muito desigual, elas consomem menos e logo geram menos crescimento econômico, né? Menos desenvolvimento econômico. Então, eu preciso do consumo interno para ter o desenvolvimento econômico, e isso depende de que as pessoas tenham um mínimo de renda, né? Que é o que não acontece quando eu tenho desigualdade. Questão da política fiscal, né? Então, lugares em que tem muita desigualdade, né? Eu tenho mais pressões sociais, né? Porque as pessoas tendem a ser mais insatisfeitas e tudo mais, e essa insatisfação acaba gerando pressões para o governo gastar, né? Para o governo compensar essa desigualdade através de gastos públicos, né? E gastos públicos geram um menor equilíbrio fiscal para o governo, que acaba prejudicando, né, o crescimento econômico. Educação, né? Esse é um dos pontos mais importantes, né? Que em sociedades desiguais, né, não existe um estímulo para as pessoas se educarem, né, para as pessoas estudarem, porque lugares em que a mobilidade social é baixa e as pessoas não veem muita perspectiva de ascender socialmente, não vai existir um incentivo para as pessoas estudarem, né? Isso vai acabar gerando uma diminuição do capital humano e isso vai acabar, né, como o capital humano ele é importante para gerar o crescimento econômico, isso vai acabar fazendo com que a economia, né, seja prejudicada, né? E também se fala que também tem uma relação entre sociedades desiguais e taxa de fecundidade, né? Então, quanto mais filhos as pessoas têm, sociedades desiguais tendem a ter um maior número de taxa de fecundidade, também fica mais custosa a educação e as pessoas tendem a estudar menos. E também tem a questão do endividamento. A questão do endividamento, né, é que sociedades muito desiguais, né, para as pessoas consumirem o mínimo para sobreviver, elas têm que se endividar. E sociedades com muito endividamento, elas geram bolhas, né? E bolhas, elas podem estourar e gerar crises econômicas, né? Como aconteceu lá com a crise americana lá de 2008, foi justamente uma crise gerada pelo endividamento, né, das pessoas comprando imóveis. Bom, o avesso dessa teoria, né, é a chamada teoria do bolo, né, que não tem esse nome oficial, né, foi um nome que eu batizei assim para congregar esses vários autores que têm argumentos um pouco parecidos, né, de que políticas de combate à desigualdade têm um impacto negativo sobre o crescimento econômico, né? Aqui no Brasil, né, tem o Delfim Neto, né,
Então, ele, pelo menos durante a época lá do milagre econômico, essa era a grande tônica, né, de que a priorização deveria ser o crescimento e não o combate à desigualdade, né? Mas, por exemplo, tem autores, né, como esse Arthur Ocan, né? Então ele tem esse livro Igualdade e Eficiência, né? O grande trade-off, né? Então, basicamente, o que ele vai dizer é que se eu diminuir a desigualdade, isso vai ter um impacto sobre a eficiência. A economia vai ficar menos eficiente e vai sofrer com isso, né? Então, essa é a grande ideia por trás dessa questão de quem defende essa questão desse trade-off entre igualdade e entre eficiência, né? Então, quais são as explicações, né, para esse trade-off existir, né? Primeiro, né, para eu ter crescimento econômico, eu tenho que ter investimento. Para ter investimento, eu tenho que ter poupança, ou seja, eu tenho que ter pessoas que tenham dinheiro para investir. E pessoas mais ricas, né, elas vão ter mais sobra, vão ter mais excedente, então elas vão ter maior propensão a poupar, né? Então, dado que a poupança é condição necessária para que ocorram investimentos, e dado que os investimentos são essenciais para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, né, que a gente viu lá na primeira aula, isso é uma explicação de por que certa desigualdade pode ser positiva para eu ter um desenvolvimento econômico. Outra questão é que os investimentos eles são indivisíveis, né? Eu não consigo fazer meio investimento. Ou eu construo a fábrica ou eu não construo, né? Por mais que eu tenha mercado de capitais, né, que dá para você investir em ações, né, um valor menor, uma cota menor, né, isso acaba indo para a empresa, né? De certa forma, em algum nível, os investimentos são indivisíveis, né? Então, se a pessoa não tiver uma certa quantidade de dinheiro, né, aquele investimento nunca vai sair. E tem uma corrente bem mais polêmica, né, que ela é até antagônica em relação aquilo que eu disse lá no slide da teoria do entrave, né, é que uma desigualdade pode ser benéfica para estimular as pessoas a se esforçarem mais, a trabalharem mais, a empreenderem mais, né, e que uma sociedade mais igualitária desestimularia as pessoas a terem esse esforço, né, esse esforço para saírem dessa situação de desigualdade, né? Seria o oposto daquela ideia de que muita desigualdade geraria um desinteresse porque as pessoas não veriam perspectivas de ascender, né? Bom, em suma, o que essa teoria diz é que redistribuir a renda gera ineficiência de mercado e prejudica o crescimento econômico. Bom, entendido isso, a gente pode ir para a segunda vertente, que é a relação entre crescimento e desigualdade. Como que o crescimento impacta na desigualdade? E aí eu tenho o marxismo, né, que veio lá do trabalho do alemão Karl Marx, mas muito avanço já teve depois, né, pegando a teoria dele e detalhando, né, então não é uma teoria que eu conheça profundamente, né, todos os avanços, né, e tudo que ela deu origem, então assim, o que eu vou apresentar para vocês é bem o básico. Tem a curva de Kuznets, né, do Simon Kuznets, né, um economista ucraniano que foi radicado nos Estados Unidos. O Simon Kuznets, né, eu acho que eu já cheguei a citar para vocês que ele foi o cara que inventou o PIB. Né, então ele foi um economista bem famoso, também é um prêmio Nobel, né, e ele foi o principal responsável pela invenção do PIB, e um dos trabalhos que ele fez, bem influentes, foi justamente esse estudo entre a relação entre crescimento econômico e desigualdade, né? Aí ele já tinha dados, porque já tinha o PIB que ele mesmo tinha inventado, né? Já tinha bastante dados de desigualdade, ele conseguiu fazer um trabalho estatístico em cima, e a partir disso ele formulou aquilo que hoje é chamado de curva de Kuznets, né? E tem o Piketty, ele é o autor do best-seller Capital no século XXI, né? Saiu há pouquíssimo tempo. Inclusive, nos primeiros anos que eu ofereci essa disciplina, ainda não tinha saído, né? Eu só adotei esse livro, né, depois que eu li, né, que já foi depois, e no meu livro tem falando um pouquinho do Piketty, né? E ele tem uma perspectiva de olhar essa relação entre crescimento e desigualdade um pouquinho mais
olhando para fatores um pouquinho mais contextuais, né? Não como algo natural, nem que é como o marxismo e o Keynes. Mas a gente já chega nisso. Vamos então começar pela teoria marxista. Sendo bem simplificado, né? O Marx viveu lá no século XIX, né? E formulou a teoria dele no fim do século XIX, que era uma situação onde a desigualdade estava muito alta na Europa, né? Então ele via desigualdade por todos os lados. E basicamente o que ele postulou é que o sistema capitalista consiste numa relação de exploração dos detentores do trabalho pelos detentores do capital. Então, se a gente pensar na nossa função produção, então a função produção, ela depende do K e do L, né? Então, basicamente, o que ele diz é que quem é dono do K explora quem é dono do L, né? Então, quem trabalha é explorado por quem é dono dos meios de produção, né? E ele chama isso de mais-valia. Então, mais-valia é a diferença entre o valor de um produto, de uma mercadoria, ele chama muito de mercadoria, né? E o valor do trabalho empregado para produzir. Então, é o quanto que a mercadoria vale mais do que o trabalhador ganhou para fazer essa mercadoria. E essa diferença entre um valor e outro ele chama de mais-valia. E para o Marx, essa mais-valia, né, que é uma relação de exploração, é a origem de um processo de acumulação de capital que para ele é infinito. Para ele, esse processo de acumulação de capital nunca para. Não existe nenhum mecanismo que faria isso parar, né? Inclusive, o Piketty ele dá o nome para a teoria marxista de princípio de acumulação infinita. Então, segundo ele, a mais-valia vai levar cada vez mais à concentração de renda, né, que é o princípio de concentração infinita ou de acumulação infinita, e que no longo prazo isso vai levar ao capitalismo ao colapso. Então, ele previa que pela falta de um mercado consumidor, né, isso... Inclusive, teóricos marxistas, se vocês pesquisarem um pouco, eles falam muito que o capitalismo é um sistema contraditório, né? Ele tem uma contradição inerente a ele, justamente por isso, porque ele gera desigualdade cada vez maior, mas ele depende de um mercado consumidor, né? Então, pela falta desse mercado consumidor, no fim, o capitalismo acabaria entrando em colapso, né? E como eu falei, a teoria do Marx é produto do seu tempo, porque foi o período das maiores concentrações que já se viu, né? Então, o fim do século XIX, início do século XX, realmente foi um período de altíssima concentração de renda. Bom, lá nos anos 50, né, veio esse autor chamado Simon Cousins, né? Ele nasceu na Rússia, né, que é na atual Bielorrússia, e foi radicado nos Estados Unidos, né, então ele fugiu lá do comunismo, né. Ele, nos Estados Unidos, ele desenvolveu os métodos, né, lá nos anos 30 para o cálculo do PIB. Ele foi uma das pessoas que estava à frente disso, né. Então ele resolveu vários problemas daquilo que a gente chamou de contabilidade social para eu ter um indicador de produção econômica agregada, que é utilizado até hoje, é influente até hoje, né? E em 1955 ele desenvolveu e propôs aquilo que a gente chama de curva de Cousins, né? Que é justamente essa relação entre renda e desigualdade. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1971, não pela curva de Cousins, pelo PIB, né? Pelos avanços que ele teve lá na contabilização da economia. Então a curva de Cousins, por mais que seja influente, foi um trabalho menor, né, na carreira dele, que foi uma carreira bastante brilhante, né? Ele foi um grande economista, né, que já passou aí pelo planeta. O que é a curva de Cousins, né? A curva de Cousins, então, é a relação entre desigualdade e renda, e ela tem o formato de U invertido. Então, basicamente, né, a interpretação é bem óbvia. Então, primeiro, conforme a renda aumenta, ou seja, conforme a economia avança, a desigualdade vai se aumentar, até chegar num ponto
de máximo, onde a desigualdade vai atingir seu máximo, e a partir daí, naturalmente, ela vai começar a cair. Então, naturalmente, a dinâmica da sociedade vai fazer com que essa desigualdade caia. Então, essa é a proposta, né, da curva de Cousins. Não necessariamente essa curva de Cousins precisa ser simétrica, né? Não necessariamente precisa ser um U bonitinho assim, né? Então, talvez a desigualdade caia mais devagar do que ela cresceu, talvez ela cresça mais devagar do que ela cai, né? Então, não necessariamente precisa ser simétrica, mas ela sempre vai ter essa dinâmica de primeiro crescer para depois diminuir. Essa é a ideia da curva de Cousins. Quais são as explicações para isso, né? A explicação para o primeiro trecho da curva de Cousins, né, é o êxodo rural. Então, o crescimento econômico faz com que haja uma migração da população rural para a área urbana, né? Porque o desenvolvimento econômico sempre vem pelo aumento da produtividade. E as pessoas, né, na cidade eram mais produtivas que as pessoas no campo, e isso fazia com que se gerasse uma diferença de renda entre as pessoas da cidade e do campo, e isso geraria uma desigualdade social. Mas para o Cousins, né, a partir do momento que essa desigualdade chegasse no topo, gerariam mecanismos que possibilitariam uma mobilidade social. Por exemplo, o mercado de crédito, né? Então, por mais que você não tenha dinheiro, você talvez consiga investir e consiga empreender, né? Se tiver um mercado de crédito que tenha juros justos, né, então, isso só é possível, né, a partir do momento que a economia já está num certo nível de crescimento econômico. Outra questão, né, o eleitor. Então, a partir do momento que a economia já está num certo ponto, né, e que eu já tenho um nível de padrão econômico médio elevado, mas eu tenho muita desigualdade, e eu tenho sociedades democráticas, né, nunca se esqueçam disso, que o Cousins estava avaliando a partir de uma perspectiva em que as sociedades são democráticas. Aí o que ele falava é que o eleitor começaria a eleger governos com políticas de distribuição de renda, né? Então, a própria dinâmica da democracia levaria a governos que facilitaria a questão da distribuição, né? E outra questão é que os próprios detentores do capital, né, que o Marx demonizava tanto, né, para o Cousins, ele falava que a partir de certo momento a desigualdade era contraproducente, porque ela levaria a comportamentos não produtivos, né? Então, para aumentar a produtividade, as pessoas, naturalmente quem estava no topo, né, também começaria a apoiar políticas de distribuição de renda, né? Então, isso levaria à queda da desigualdade. Nada do que o Cousins falou aqui nesse segundo trecho é absurdo. São dinâmicas que realmente podem ocorrer. Mas é um pouco ingênuo achar que essas dinâmicas ocorreriam para sempre, né? E que, né, porque, de certa forma, se eu olhar a curva aqui, né, ela nunca termina, né? Chegaria num ponto que a desigualdade chegaria a zero, né? E será que a desigualdade chegaria a zero, né? Será que do mesmo jeito que o Marx achava que a desigualdade cresceria indefinidamente para sempre, né, até o momento que o sistema capitalista entraria em colapso, que nunca entrou, né? Também é um pouco ingênuo achar que essa desigualdade diminuiria para sempre, né? Por mais que essa dinâmica, né, tenha um certo sentido de ser, né? Bom, o Cousins ele tem uma vantagem em relação ao Marx, que o Cousins usou dados empíricos. Então, ele tinha dados, um painel longo, né? Tinha dados de 1880 a 1950, só que só de 3 países, né? Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Então, eram países que
naquele momento que o Kuznets fez a pesquisa dele, né, são países que já tinham experimentado o período de desigualdade, que é justamente aquele país em que aquele período em que o Marx viveu, né, e que naquela situação específica de pós-guerra, alto crescimento econômico, estavam caminhando para uma situação de igualdade, né? Então, a curva de U lá bateu bonito com os dados, né? Deu um ajuste muito bom com os dados, né? Só que talvez o Kansas tenha sido um pouquinho precipitado em extrapolar as conclusões dele, né? Para o primeiro trecho também, a explicação do Kuznets também tem bastante sentido, é muito boa. Realmente, lá naquela época, né, do Marx, né, a questão da transição da população rural para a urbana realmente foi um componente bem alto daquela desigualdade, né? Então, de certa forma, quem primeiro migrou para a cidade é quem se deu bem mais, quem se deu melhor aí com a Revolução Industrial, né? Então, quem ficou no campo, demorou mais tempo para ir para a cidade, acabou sendo mais explorado, né, e sofreu mais com essa baixa produtividade, né? Então, à medida que as pessoas vão para a cidade, né, e isso acaba gerando uma desigualdade, né, em relação a quem ficou no campo. Mas a partir do momento que essa transição se completa, né, aí essa desigualdade já não tem mais tanta razão de ser, né? Bom, a curva de Kuznets, né, ela tem essa lógica de primeiro crescer a desigualdade, primeiro crescer o problema para depois se ter mecanismos para corrigir, né? E ela gerou algumas variações, né? Então, por exemplo, a curva de Kuznets espacial, que ela é... a curva de Kuznets, ela olha para a desigualdade em geral da sociedade. A curva de Kuznets espacial, ela olha para a desigualdade entre regiões de um país, né? E ela tem um mecanismo bem parecido com a curva de Kuznets, né? Então, por exemplo, a curva de Kuznets espacial olha para por que a desigualdade entre Nordeste e Sudeste do Brasil. Por que o Sudeste é a região mais rica e o Nordeste ou o Norte é a região mais pobre, né? Então, o que levou isso a acontecer e qual que é o futuro, né? Então, isso é um pouco tratado na curva de Kuznets espacial. E quem desenvolveu a curva de Kuznets espacial não foi o Kuznets, né? Foi esse Oliver Wilson, né, em 1965. E também bastante famosa, até mais famosa hoje, que é a curva de Kuznets ambiental, né? Que ela foi desenvolvida em 1991 e que relaciona a degradação ambiental e o desenvolvimento também com esse formato de U invertido e sob essa mesma lógica, né? Então, primeiro eu pioro, porque o capitalismo faz piorar devido às suas dinâmicas, né? Mas depois ele naturalmente encontra mecanismos de autorregulação, encontra mecanismos que vão fazer essa situação, né, vir num patamar aceitável, porque senão, né, ia ser o caos, né? Então, basicamente, essa lógica por trás de todas as curvas de Kuznets. Bom, a curva de Kuznets da desigualdade espacial, né, ela é a desigualdade, estuda, né, a relação entre o desenvolvimento e as desigualdades entre regiões de um país, aquilo que a gente chama da desigualdade regional, né, e foi estudada por esse autor, o Oliver Wilson. Não sei se ele faleceu, eu não pesquisei atualmente, né, alguns que na época do livro estavam vivos, hoje já são falecidos, né, ele eu não sei. Mas, segundo ele, a desigualdade espacial ele segue a curva de Kuznets, né? E por quê, né? Primeiro, né? Ele diz que a distribuição desigual, né, primeiro é gerada por uma questão de recursos naturais. Então, algumas regiões têm mais recursos naturais e elas acabam se desenvolvendo mais num primeiro momento devido a esses recursos naturais, né, mais fartos em um lugar do que no outro. Então, isso faz a desigualdade espacial aumentar. Dado que essas regiões se desenvolveram um pouquinho mais devido aos recursos naturais, isso vai gerar uma migração e um aporte de recursos para essas regiões, né? Então, regiões mais ricas, né, as pessoas, pelo próprio sistema capitalista, né, as pessoas vão procurar investir mais, né, onde elas têm maior possibilidade de ganhar mais dinheiro. Então, isso vai fazer a desigualdade se aprofundar mais ainda.
Então, a desigualdade que começou aqui, lenta, vai se acelerar aqui. Mas, à medida que tiver muita gente numa determinada região, né, o que ele vai falar é que os salários vão cair por essa questão de oferta e demanda. Né? Então, tem muita gente no lugar, muita gente migrando para um lugar, os salários nesse lugar vão cair. Por outro lado, vai faltar pessoas nas regiões da onde essas regiões da onde essas pessoas que migraram saíram. Isso vai fazer os salários lá aumentarem, né? E aí as pessoas, né, que ganham, né, mais, né, isso vai fazer a desigualdade espacial começar a diminuir, né? Só para dar um exemplo assim, né, de questão de universidades, né? Hoje, para vocês que vão terminar o doutorado, que estão pensando, né, em seguir a carreira acadêmica, né? Hoje as maiores oportunidades de emprego estão no Norte e Nordeste, em termos de concursos públicos, né? E basicamente lá vocês vão conseguir um salário tão alto quanto aqui no Sudeste, com uma concorrência menor e um custo de vida também menor. Né? Então, vamos dizer assim, o ganho real lá vai ser maior do que aqui. Né? Então, de certa forma, uma questão dessa questão salarial de oferta e demanda, né? Que como lá tem menos gente, menos mão de obra, isso vai fazer com que se pague mais, né, por uma mão de obra mais qualificada. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Eu não sei se vai ser suficiente para realmente equilibrar os dois lugares, né? Mas pelo menos freia um pouco essa questão do Sudeste ficar cada vez mais rico e o Nordeste cada vez mais pobre. Né? Outra questão, né? Programas sociais, investimento do governo tende a ser nas regiões que ficaram mais pobres. Né? Então, isso também começa a equilibrar um pouco a desigualdade. E isso vai fazer a desigualdade espacial continuar a diminuir. Né? Então, essa dinâmica Sudeste e Nordeste do Brasil é um pouco essa questão dessa questão da desigualdade espacial. Né? Mas, novamente, né? Desigualdade cresceu, desigualdade diminuiu. Mas vai diminuir para sempre? Será que essa desigualdade não pode aumentar por algum motivo? Né? Então, é uma dinâmica parecida com a curva de Cousins, mas ela tem esse componente mais geográfico. Né? Essa é a curva de Cousins espacial. E a curva de Cousins ambiental, né? É mais ou menos essa mesma lógica, né? A relação entre a renda e a degradação ambiental. Tem o mesmo formato da curva de Cousins, né? Então a degradação da natureza ela aumenta conforme ao aumento de renda per capita, conforme o desenvolvimento, chega num topo e começa a diminuir. Por que ela aumenta? Né? Os dois autores, né, foram esse cara, o Grossman e o Kruger, em 1991. Então, a degradação aumenta, né, no primeiro trecho. O que a gente viu, né, porque aumenta a produção e aumenta a poluição decorrente dessa poluição, né, muito combustível fóssil, né, porque basicamente não tinha preocupação nenhuma com o meio ambiente. Né? Então, e novamente, dado que os países eram pobres, dar recursos e combater a pobreza, né, era mais importante do que qualquer discussão sobre meio ambiente. Então, as discussões sobre meio ambiente só começaram a pegar mesmo nos anos 80, né? Lá com o relatório Brundtland, né? Porque e mais na Europa, né? Porque são lugares em que eu já tinha um desenvolvimento econômico, né, elevado. E aí, no segundo trecho, né, depois que a situação atinge o seu máximo, né, as prioridades, né, mudam, né, para a questão ambiental, as pressões sociais. Né. De certa forma, a gente está vivendo um pouco disso. Né. Então, hoje, cada vez mais existe uma preocupação, né, com o desenvolvimento sustentável, né, com o meio ambiente. Né, então, realmente, né, tem
bastante pontos a favor da curva de Cousins ambiental, né? Mas, novamente, será que isso vai continuar indefinidamente, né? Será que essa preocupação com o meio ambiente é crescente? Será que a gente pode ter retrocessos por qualquer motivo, né? Vem uma crise econômica aí, será que essa prioridade se mantém, né? Então, são questões a se pensar, né? Então, uma curva é bonita, né? Mas a realidade, às vezes, é um pouco mais complexa, né? Outras curvas de Cousins já propostas, né? Mas essa eu não vou detalhar, mas já propuseram a curva de Cousins educacional, a curva de Cousins da sonegação de impostos, né? Que os impostos, a sonegação aumenta com o desenvolvimento, mas depois diminui. Curva de Cousins política, né? Então as liberdades políticas diminuem com o desenvolvimento, mas depois as democracias tendem a se estabilizar, né? Então são várias variações da curva de Cousins, todas elas têm o mesmo formato, de 1 invertidos, e a explicação é sempre parecida. Primeiro devemos piorar para depois melhorar. Não no sentido lá da teoria do bolo, mas no sentido de que o capitalismo leva a piora para depois levar a melhora. Então, é mais nesse sentido aqui do que lá da teoria do bolo, que é mais uma receita. Temos que apertar os cintos para depois pensar em dividir. Aqui é mais uma questão das consequências do capitalismo, das consequências do desenvolvimento econômico. Tudo bem até aqui? Beleza. Maravilha. Sim. E por fim a gente tem o Thomas Piketty, né? Que ele escreveu esse livro aqui, né? A capa está aqui, né? Capital do século XXI. Ele ainda é relativamente jovem, né? Ele está com seus 50 e poucos anos, né? E é um economista francês, né? Foi autor desse livro aqui, que foi um best-seller. Vendeu muito, né? Inclusive para não acadêmicos. E foi publicado em 2013, né? E, basicamente, ele propõe que tanto Marx quanto Kuznets, né, que são opostos, né? Então, para ele, o Marx era um pessimista, assim, era um total pessimista, e o Kuznets era um total otimista. Para ele, ambos estavam errados, né? Então, ambos cometeram equívocos, né? Primeiro, porque, ao contrário do que o Marx falou, nem toda desigualdade vem do capital, né? Tem muita desigualdade que vem dos salários. Outro ponto, né? Para ele, existem fatores que... aqui está invertido. Eu vou consertar aqui. Existem fatores que fazem a desigualdade diminuir. Esses são o que ele chamou de forças convergentes. E existem fatores que fazem a desigualdade aumentar, que é o que ele chamou de forças divergentes. Então, segundo ele, se prevalecer na sociedade fatores convergentes, a desigualdade vai diminuir. E se prevalecerem forças divergentes, a desigualdade vai aumentar. Então, no século XX, prevaleceram as forças convergentes. Por isso que a desigualdade diminuiu. E foi exatamente o que o Kuznets descobriu lá na curva dele. E no século XXI, infelizmente, segundo o que ele está constatando, estão prevalecendo as forças divergentes. Quais são essas forças convergentes e divergentes, né? Forças divergentes, super salários executivos, né? Então, nos Estados Unidos isso é bem comum. Então, tem executivos que ganham salários astronômicos, isso é uma fonte de desigualdade, né? Então, houve um aumento exagerado dos salários das pessoas. E o principal é o tal do R maior que G. O que é o R maior que G, né? É quando o retorno do capital, que é o que ele chama de R, né? Dá para pensar no retorno do capital como sendo, por exemplo, a taxa Selic, mas não é exatamente isso, porque ele está falando do retorno de todo o capital. Retorno com aluguel, retorno com juro, retorno com lucro, retorno com royalty, né? Todo o retorno do capital, né, está embutido nisso aqui. Mas a taxa de juro que o governo paga não deixa de ser um reflexo disso, né? Então, quando o retorno do capital, né, quando essa taxa de juro for maior que a taxa de crescimento econômico, essa situação automaticamente vai gerar uma possibilidade da pessoa que tem dinheiro ficar cada vez mais rica
Porque ela pode ganhar mais dinheiro na inércia, simplesmente pegando o dinheiro que ela já tem investindo e aproveitando esse rendimento, sem muito risco. E quem não tem dinheiro, né, não vai ter muita oportunidade de ter mobilidade social e de inovar e de criar coisas, porque a economia vai estar baixa, né? E aí vem a questão, né, lá do Schumpeter, né? O Schumpeter falava que são as inovações que fazem o desenvolvimento econômico acontecer, né? Então, se o desenvolvimento econômico está baixo, é porque as pessoas não estão tendo ideias, né? Mas, assim, talvez essas pessoas simplesmente não estejam tendo oportunidade de levar essas ideias em práticas, né? Não tenham pessoas, né, e mecanismos para investir nessas ideias, para ter algo que seja disruptivo para o mercado, né? Então, essa situação, né, que o R maior que G, as pessoas que já têm dinheiro vão ficar confortáveis, sem querer assumir muitos riscos, né? E as pessoas que não têm dinheiro não vão ter oportunidades de crescer e vão ter que se sujeitar, né, cada vez mais a menores salários. Por outro lado, os fatores convergentes, né? O fator convergente mais importante, né, é o aumento educacional, né? Então, se eu tiver um crescimento econômico com aumento de educação, isso não vai gerar uma desigualdade. Caso, por exemplo, dos tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, por exemplo, um grande exemplo de um país que tem uma desigualdade baixa, mesmo tendo experimentado um alto crescimento econômico aí nas últimas décadas, né? A China também não tem uma desigualdade alta. E outra coisa de fatores convergentes são coisas mais... por exemplo, são as guerras e crises econômicas, né? E esses são os principais fatores que explicam por que a realidade mudou tanto da época do Marx para a época do Kuznets, né? Então, aconteceram 2 guerras mundiais, né? E uma crise econômica, né, que fez muita gente falir, que fez muita gente perder tudo, né, na guerra, muitas possibilidades das pessoas inovarem, porque o governo estava gastando muito né, e precisava de muita produção para alimentar a guerra, então estava um crescimento econômico muito alto que gerou oportunidades de mobilidade social. Bom, aqui, para a gente finalizar, né, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de alguns gráficos que eu tirei lá do livro do Piketty, né? E eu falei para vocês na aula passada, na aula retrasada, né? Porque a aula passada foi aquela aula especial de desigualdade de gênero, né? Que eu fiz para a aula anterior não ficar muito grande, né? Mas eu falei para vocês que o Piketty utilizava como medida de desigualdade a porcentagem da renda nacional, né? Ou seja, a porcentagem do PIB que estava na mão de diferentes faixas da população. Então, isso aqui, ó, é a parcela do 10º superior na renda nacional. Então, quantos por cento os 10% mais ricos têm do PIB? Tem da renda nacional, que é a soma da renda de todo mundo, né? Então, por exemplo, aqui em 1900, né, que foi aquele auge da desigualdade, né, lá pouco depois do Marx, né? Então, por exemplo, países aqui como o Reino Unido, né? Os 10% mais ricos tinham quase 50% da renda total. Ou seja, mais 50% de tudo que era produzido ficava na mão de 10% das pessoas. Então aqui tem o Reino Unido, Suécia, França, Alemanha, Estados Unidos um pouco menos, né? Mas o que aconteceu aqui até nos anos 70 em alguns lugares, até nos anos 80 em outros, né? Uma queda, né? Então, guerras, crise econômica, os Estados Unidos ainda cresceu até os anos 20, né? E até os anos 30, mas depois caiu também, né? Só que o que está acontecendo aqui a partir dos anos 80 nesses países, né? Está subindo, né? Em alguns lugares, como os Estados Unidos, subindo muito, Suécia subindo um pouco menos, né? A França também está subindo bem mais estável, né?
mas, de certa forma, praticamente no mundo todo está tendo, em diferentes graus, em diferentes níveis, um aumento de renda, né? Então, o Piketty, ele gosta desse indicador, né? E alguns criticam, né? Por que não usar o Gini, né? Não, ele gosta de olhar para os super ricos, né? Ele gosta de olhar por quanto a parcela, por quanto o topo da pirâmide social fica em relação à renda, né? E ele vai um pouco mais longe, porque, por exemplo, então aqui a gente tinha dinâmica convergente e aqui passou a ter uma dinâmica divergente. Isso aqui é a mesma coisa se eu, em vez de olhar o 10% mais rico da população, eu olhar para o 1% mais rico. Então, por exemplo, pega aqui no Reino Unido, né? Lá em 1910, o 1% mais rico da população tinha 22% da renda. E aqui nos Estados Unidos tinha 18%, né? Alguns países só tiveram estatísticas depois, né? Mas, mesmo para esse 1% da renda, eu tenho aqui uma situação de queda, até chegar aqui nos anos 1980 e uma situação de subida, né? E dá para ver que a subida do 1% mais rica é até mais acentuada que a subida do 10% mais rico, né? Ou seja, o 1% ainda está levando mais, né? Quer dizer, essa concentração está na mão ainda do 1%. Né? E ele também faz isso para o... Então, aqui convergente, aqui também a partir dos anos 80, divergente. E ele faz isso aqui também para o 0,1% mais rico. Né? Então, lá em 1910, também no Reino Unido, o 0,1% mais... E hoje, aqui nos Estados Unidos, né, tá aqui em 2010, que é o último dado que tinha, estava aqui em quase 8% da renda com 0,1% mais rico. Né? Então, também eu vejo subidas até mais acentuadas com 0,1% mais rico da população. Né? Então, dá para ver que a renda está se concentrando principalmente lá nos super ricos. Né? Então, isso é o que ele apresenta como prova da dinâmica dele, né? Da dinâmica que hoje a gente está predominando a questão dos fatores divergentes. Né? Mas é uma teoria relativamente recente. Né? Muita gente defende que o Piketty ganhe um prêmio Nobel, né? Mas ainda vai levar um tempo até que mais pessoas validem, que mais trabalhos surjam, né, até que isso seja mais consenso. Mas é uma teoria bem interessante, é o que a gente tem mais de mais moderno aí quando a gente fala da relação entre desenvolvimento e desigualdade. Então era isso na aula de hoje. Obrigado e até daqui a pouco. Vou pausar aqui.